Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 7 do livro de Atos. A morte não é o fim. Esse é o tema desse capítulo 7. Nesse capítulo 7, estudamos o relato, o discurso, ou seja, é relatado o discurso feito por Estevão diante dos seus acusadores antes da sua execução. Ele tinha sido preso injustamente, depois de debater com alguns membros da sinagoga dos libertos e receber algumas falsas acusações provocadas, intimado pelo sumo sacerdote a realizar sua defesa diante das acusações feitas. O diácono relembrou toda a história de Israel e trouxe algumas situações contra o pensamento tradicional dos israelitas. Mas nem toda a sabedoria contida nas palavras de Estevão foi o bastante para levar aquelas pessoas ao arrependimento e, tomadas pelo ódio, eles os executaram. O exemplo de Estevão nos provoca a ir além em nossa caminhada cristã e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Como está escrito em Mateus 6,33. É o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Vamos ver o contexto histórico de Atos 7. Lucas, em uma conexão direta com os eventos descritos no capítulo anterior de Atos, conta detalhadamente os últimos momentos da vida de Estevão. Estevão foi preso e agora estava no Sinédrio para ter suas supostas ações julgadas entre o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote questionou Estevão sobre a veracidade das acusações feitas contra ele. Em resposta, Estevão deu um discurso cheio de referências ao Antigo Testamento para conscientizar todos os presentes sobre como os israelitas eram cruéis com as mensagens de Deus, como também para mostrar ao povo como está no templo e na terra de Canaã nunca foram garantias de uma adoração verdadeira ao Senhor. Então Estevão não buscou defender-se, mas sim testemunhar para eles a autenticidade do Evangelho de Jesus Cristo, visto que ele sabia que não receberia um julgamento justo e de nada iria adiantar tentar argumentar contra aquelas falsas acusações. Dessa forma, ele contrapôs o pensamento tradicional judaico por meio dos ensinamentos de Jesus e emitiu uma forte e verdadeira acusação aos israelitas. Só que os líderes judeus ficaram completamente furiosos e arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Estamos em Atos 7. E eu creio que nós, nessa história aqui, temos muito que aprender. Estamos aprendendo. Atos 7, de 9 a 16. A importância de ser íntegro diante do Senhor. Ora veio uma fome em toda a terra do Egito, de Canaã, e grande aflição, e nossos pais não achavam sustento. Mas, tendo ouvido Jacó que havia trigo
no Egito, enviou ali nossos pais pela primeira vez. Então, Estevão prega realmente a palavra, e aí ele fala nas 2 gerações seguintes de Abraão, os 12 patriarcas nasceram, só que um dos filhos de Jacó, chamado José, era odiado pelos seus outros irmãos. Isso porque José era filho preferido de Jacó e era nascido de Raquel. Então, Estevão repassa tudo isso. E o resultado é que o povo não queria ouvir tudo isso que Estevão sabia, que tinha sido tudo apontando Jesus, toda a história do Antigo Testamento era apontando Jesus, e Estevão quer que eles se convençam de que esse Jesus que foi à cruz e que ressuscitou é realmente o Filho de Deus. E eles não queriam saber disso. Atos 7, de 17 a 41. Deus é rejeitado pela sua criação. E Estevão continua falando de tudo que Deus fez para que eles tivessem consciência de que aquele que tinha morrido na cruz era Jesus, que eles não queriam acreditar. Depois de tudo isso, de todo esse esclarecimento, em seguida Estevão continuou o seu discurso, lembrando toda a história de Moisés, do tabernáculo, do templo, assim como Moisés foi rejeitado, só que agora a rejeição veio por parte do povo. Então Moisés fugiu porque tinha matado um egípcio, toda essa história repassada para que eles acreditassem que esse era Jesus, que Deus teve esse plano todo maravilhoso de ter o Pentateuco, de ter os profetas, todos anunciando que ele haveria de vir, por causa de uma promessa que foi feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então Estevão fala tudo, ele sabia a palavra é que nos dá vitória. A pessoa sabendo a palavra se sai de qualquer situação, no sentido de provar que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. Agora, as consequências, vocês veem que aqueles que creem em Jesus, como Paulo, como Estevão e todos que estão aqui como exemplo de mártires, eles não tinham medo porque eles sabiam que eles tinham fé. Acreditava que tinha uma salvação, que um dia estaria com o corpo incorruptível, não se incomodava de ser apedrejado, não se incomodava de tirarem a cabeça, como João Batista, como Paulo foi tirado a cabeça, porque eles acreditavam num evangelho que no final de tudo, o que tinha de vantagem é que quando estivesse na eternidade, estariam vivendo com o corpo incorruptível, numa mesa de uma ceia eterna com Jesus, e estaria com vestes resplandecentes, numa cidade que não haverá luz, porque a luz é o próprio Jesus. Eles criam nisso, agora não sei como é que estamos hoje como igreja, né? Porque do jeito que nós temos deixado o pecado rolar e a gente não tem um evangelho onde tem impacto, onde a gente enfrenta tudo para as pessoas conhecerem Jesus, a gente hoje tem medo até de ir num bairro marginalizado, salvar as pessoas que estão lá, as famílias, as crianças perdidas, as famílias cheias de crianças que estão sendo perdidas porque não achou alguém que fosse lá para pregar o evangelho, para pelo menos as crianças serem salvas. Então hoje a gente não está entendendo bem como é que estão os cristãos, não, mas Deus vai mudar, porque Deus não vai deixar uma igreja subir de um jeito que está, vai subir assim como era como foi no tempo dos apóstolos, com homens e mulheres de Deus corajosos, mártires, que morrerão por Jesus, não negarão Jesus, e assim o reino vai crescer e o nome do Senhor será glorificado. Atos 7, de 42 a 50, diz que somos templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Apesar do Senhor não ter destruído todo o povo de Israel, de imediato ele puniu aquela geração dos não permitindo que ela entrar na terra prometida. Então Deus não é de brincadeira não, ele quer o seu povo realmente obediente. E aqui Estevão repassa tudo. Nós vemos aqui no capítulo, nesse mesmo
capítulo 7, de 51 a 60, a morte não é o fim. Estevão não estava se incomodando com isso. A morte para ele não é o fim, ele tinha certeza da sua salvação. É diferente de nós hoje. A gente nem parece que crê que vai estar num lugar tão maravilhoso com Jesus que a gente não é capaz de lutar por nada em prol do Evangelho, por nada. Nem sequer o sustento dos missionários que têm coragem de ir pregar, a gente não dá. Além de não ir e nem sustenta. Tem uma pessoa indo para um bairro marginalizado, precisa de levar alimentos, a gente nem está aí. Então, eu não sei, não estou entendendo, mas Deus vai nos esclarecer que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo. Tenho certeza que com esse discipulado nós vamos entender que o nosso Deus é o mesmo dos apóstolos. E o nosso Jesus é o mesmo dos apóstolos, que o nosso Espírito Santo é o mesmo dos apóstolos. Nós vamos entender isso com esse discipulado, não tem para onde correr, a palavra não volta vazia, então é um capítulo por semana no discipulado, é dentro das nossas casas, lendo a Bíblia pela manhã no lugar secreto, lendo a Bíblia ao meio-dia depois do almoço, lendo a Bíblia ao anoitecer para o culto doméstico com a nossa família, o culto da família. Então eu acredito que dessa vez vai. Em nome de Jesus nós vamos ser não somente avivados, mas reformados para a glória de Deus. E aí nós concluímos esse capítulo vendo o desejo de Deus, sempre foi viver em comunhão com a sua criação e ele tentou inúmeras vezes fazê-lo, mas as pessoas como os líderes judeus e tantos outros ao longo da história optaram em viver de forma própria, de maneira a rejeitar a bondade de Deus. Por outro lado, exemplos como o de Estevão alimentam a esperança de que podemos, de fato, ter um compromisso genuíno com Deus, assim como Estevão teve, nós podemos ter. Vamos apenas nos entregar ao Espírito Santo. Ele fez porque foi no poder do Espírito. Os céus se abriram nos últimos momentos de Estevão para nos mostrar que a alegria encontrada no Senhor supera qualquer dor desse mundo. Além disso, nós não sabemos como muitos daqueles reagiram em seu íntimo diante de alguém tão fiel com sua crença. Saulo consentiu na morte de Estevão, como podemos ver no estudo de Atos 8, e talvez o ocorrido tenha começado a impactar o coração do perseguidor da igreja de Cristo, que era Paulo. Foi esse assunto de Estevão que deve ter impactado ele. Começa a salvação dele aí com esse testemunho de Estevão. Louvado seja Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Romanos 11:36. Assim nós terminamos o capítulo 7 do livro de Atos e quero lembrar vocês que o nome do discipulador é fundamental no comentário do YouTube, porque isso me facilita a minha organização do discipulado, saber quais são os discipulados que existem no Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Depende de vocês colocarem lá, porque eu só sei que tem um discipulador se o discípulo falar. Se o discípulo chegar ali e colocar, aí eu sei, bom, fulano de tal está discipulando fulano de tal. Isso é muito importante para o nosso trabalho ser de excelência. Então me ajuda em nome de Jesus. Não deixe de colocar o nome do seu discipulador no comentário do YouTube. Não estou pedindo para você fazer comentário do assunto. Eu só quero que chegue no YouTube e coloque lá no comentário: meu discipulador é fulano de tal. Certo? Em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, com todos os líderes de células e componentes das células do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.